Sou aqui da região mesmo, de Várzea Alegre. Pastoreei na Bahia durante alguns anos e, em seguida, retornei a Várzea Alegre a pedido do conselho da igreja, da segunda igreja. Estou lá desde 2016. Eu já tenho um tempinho que eu pastoreio a minha própria cidade, mas não a minha própria igreja, porque a minha igreja é a primeira igreja presbiteriana. Lá nós temos 2 igrejas. E agradeço desde já o conselho desta igreja, agradeço ao pastor, agradeço aos presbíteros que me dão essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, com as irmãs. Escatologia não é um assunto fácil. E eu tenho estudado escatologia já há muitos anos, a despeito de que a minha área de estudo se concentra em línguas semíticas, no hebraico, no aramaico. Essa é a minha área, foi a minha área de graduação, de mestrado e, quem sabe, dentro de alguns anos, do doutorado. Mas nas igrejas por onde eu passei, principalmente na Bahia, nós tivemos algumas oportunidades de ministrar o livro de Apocalipse. Mas dizia eu ao pastor Marcos Aurélio, e também ao presbítero Anubi, eu estou na casa do presbítero Anubi, que nós levamos 2 anos para ministrar o livro do Apocalipse inteiro, bem mastigado. Aqui nós vamos ter 4 dias, então nós não vamos poder mastigar e deixar assim, feito o gergelim, tá? Nós vamos, dentro dessas 17 exposições, fazer o máximo possível para nós termos um panorama do Apocalipse. Nos concentraremos no Apocalipse, a despeito de que escatologia não é o estudo do Apocalipse. Então, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Obviamente, o livro mais famoso dentro das escrituras sagradas, inspirados pelo Espírito Santo, o livro mais famoso a respeito das últimas coisas é o livro de Apocalipse. Mas nós temos desde Gênesis até Judas, a microcarta, ali o bilhete que Judas escreveu. Então, desde Gênesis até Judas, nós temos passagens que são escatológicas, que são apocalípticas. Mas nós vamos nos concentrar, em primeiro lugar, no Apocalipse. Obviamente, vamos fazer citações dos outros livros da Bíblia, vamos também fazer citações, provavelmente, de textos deuterocanônicos e também do judaísmo do primeiro século e de como os judeus também viam essas questões. Mas nós não podemos nos deter. Eu sei que existem aqueles textos do Apocalipse que nós somos aficionados, somos apaixonados e nós queremos saber o que é que significa aquilo minuciosamente. Só que se nós fizermos isso, nós vamos passar, ao invés de 17 exposições por todo o livro, nós vamos ficar 17 exposições num assunto só, porque tem assunto para bem mais que 17 exposições. Na verdade, bem mais que 27, bem mais que 37, bem mais que 107. Mas o tempo não nos é propício para tanto assim. Eu espero que o material tenha ficado bom. O material que vocês têm em mãos é o mesmo material que vai ser colocado aqui no Data Show. Esse material, ele foi fruto de um resumo de um material maior. Eu acredito que o material de vocês, pelo menos o material que eu tenho aqui, que se iguala ao material de vocês, ele tem 30 e poucas páginas. Eu não sei se o de vocês ficou maior ou menor por conta do tamanho da letra, tá? Mas tem uma apostila aí, tá? Tem uma apostilazinha. O material que eu tenho aqui, que é igual ao de vocês, ele tem 33 páginas.
Esse material de vocês é um resumo de um material maior que eu tenho aqui. Ele tem 70 e alguma coisa. Deixa eu colar aqui. Tá, esse material aqui tem 75 páginas. Então, o que vocês têm é um resumo desse. E que provavelmente, dentro de alguns anos, continuando as ministrações no livro do Apocalipse, esse material de 75, quem sabe não se transformará num material maior também, para mais um livro. Eu também trabalho para a editora Peregrino, não sei se os irmãos conhecem. A editora Peregrino é uma editora evangélica que tem muitos livros publicados aqui no Brasil, tem traduzido muita coisa boa para o território nacional, e eu sou um dos revisores da editora Peregrino, um dos revisores teológicos também, a despeito deles serem batistas, mas eles confiaram num presbiteriano para fazer de algumas obras a revisão. Então, eu também tenho um livro escrito pela editora Peregrino, que se chama Contra o Caos, Alguém Governando o Mundo. Esse livro está disponível também no site da editora e estaria disponível aqui para vocês também, se eu não tivesse esquecido, lá em Várzea Alegre, tá? Mas aí eu posso pedir para algumas das minhas ovelhas bondosas trazerem para o pastor até domingo. Muito bem, escatologia, a despeito de nós tratarmos e trataremos, do livro de Apocalipse, nós devemos tecer alguns comentários sobre escatologia, breves comentários, por isso nós temos aí a nossa introdução. Eu preciso passar o slide? Para onde é que eu aponto, por favor? Muito bem. Então eu já sei. Essa introdução não está no material de vocês, porque o material de vocês, como é um resumo desse material que eu tenho aqui, ele está focado em Apocalipse. O meu material, como é maior, eu tenho uma seção introdutória, e nessa seção introdutória eu trato do assunto escatologia. E o que é escatologia? Certa feita eu estava há alguns anos, eu acho que há uns 10 ou 12 anos atrás, lendo algumas teologias a respeito da parte escatológica. E é óbvio que escatologia, por significar doutrina das últimas coisas, você vai abrir os seus livros de teologia e ele vai ser um assunto que está realmente nas últimas coisas. Então você vai procurar nas últimas páginas. Só que, lendo sobre escatologia, um autor me chamou a atenção quando ele disse o seguinte: a escatologia, apesar de estar no fim das teologias sistemáticas, a escatologia é a coroa, ou seja, aquilo que primeiro aparecerá quando nós estivermos para nos encontrar com o Senhor. Por quê? Porque quando nós estivermos com o Senhor, quando nós estivermos indo ao encontro, ou melhor, quando Jesus estiver vindo ao nosso encontro, nós saberemos que de fato Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou seja, tudo que é escatológico será o que primeiro se apresentará a nós quando o Senhor Jesus estiver retornando. Então, a despeito da escatologia estar lá no final dos livros, na verdade, a escatologia é uma espécie de coroa que vai se apresentar primeiro, é a coroa da teologia. E eu coloco da seguinte maneira aqui: nós não podemos confundir essa grande área chamada escatologia com um livro só, que foi o que eu disse no início. Então, escatologia não é Apocalipse, mas escatologia contém o livro de Apocalipse. Então, como parte da teologia sistemática, escatologia, é uma área muito abrangente, muito mesmo, muito mais vasta que os temas que nós encontramos somente no Evangelho de João. E outro erro bem comum, erro que eu também cometia
vez por outra ainda cometo, mas espero no meu crescimento teológico não cometer mais, é pensar que escatologia é algo que acontecerá no final. Mas Jesus Cristo, Ele já morreu, e Jesus Cristo já ressuscitou, e Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso já é escatologia. Os eventos do fim, eles já foram inaugurados, eles não foram completados ainda, mas foram inaugurados. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Ele já ascendeu aos céus, e aí existe toda uma teologia que nós podemos estudar a respeito do que nós chamamos dos estágios de exaltação do Senhor Jesus, que são escatológicos. Na pregação de João Batista, por exemplo, João Batista, primo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: ora, aquele que vai vir após mim, esse é mais poderoso do que eu, porque já existia antes de mim, e eu não sou digno de desatar sequer as correias das sandálias, das alparcas, dependendo da sua tradução, da tradução da sua Bíblia. E em outro momento, João Batista diz: o machado já está posto à raiz da árvore. Ou seja, na cabeça de João, e João era homem como nós, lembre-se, Jesus é quem é Deus, João, homem como nós, olhe, o machado já está posto na raiz da árvore. A árvore que não der fruto, com certeza, vai ser cortada, lançada ao fogo. Essas são palavras de João, porque na mentalidade de João, na mente de João, assim que o Cristo se manifestasse, seria o fim. João estava completamente correto na sua visão? Não. Mas ele estava completamente errado? Também não. Porque quando Jesus veio, ele não veio nesta sua primeira vinda para estabelecer o reino de Deus como na segunda vinda, mas na mente de João isso já iria acontecer. Por isso ele já deixa todo mundo preparado. Ele também diz: olha, ele vai ajuntar o seu trigo no celeiro, mas a palha ele vai queimar num fogo inextinguível. Isso ainda não aconteceu. Então nós temos temas escatológicos em toda a Escritura, também no Antigo Testamento principalmente. É comum pensar no fim do mundo como uma destruição desse planeta. E aí nós temos algumas visões equivocadas que eu gostaria de tangenciar, porque senão nós não entraremos em Apocalipse, mas eu preciso tangenciar algumas questões equivocadas com respeito à escatologia. E para tangenciar isso, eu preciso que você se lembre do Gênesis. Quando Deus foi criando as coisas, e Ele criava e viu Deus que isso era bom. E Deus criou outra coisa e viu Deus que isso era bom. E Deus criava mais por sua palavra e viu Deus que isso era bom. E quando Ele termina de criar todas as coisas, Deus viu que era muito bom o que Ele tinha feito. Mas o nosso conceito escatológico, infelizmente, ele tem sido bombardeado por uma teologia que acredita que o mundo vai ser destruído. Eu me lembro muito da minha avó, de umas tias mais antigas, que ela dizia: meu filho, o mundo se acabou com água. Eu era pequenininho assim, tá? Eu não sabia o que era Bíblia, nem teologia, nem nada, tá? Eu estou com 38 anos hoje, então eu devia ter 8. Mas eu lembro, meu filho, o mundo já se acabou com a água. E o mundo vai se acabar com fogo, né? Eu acho que todo mundo escutou isso na vida já, várias vezes. A visão escatológica que nós temos, isso é senso comum,
E eu não vou poder dizer tudo sobre isso, mas dizer que isso é uma teologia importada. Isso veio dos Estados Unidos para cá, início dos anos de 1840, e se popularizou com aqueles filmes deixados para trás. São vários filmes, não sei se alguém aqui já assistiu, mas tem uma série de filmes cujo título é Deixados para Trás. E ali se mostra o arrebatamento da igreja, um arrebatamento secreto, etc. E dentro dessa visão, o evangelicalismo, principalmente o evangelicalismo norte-americano, ele foi se desenvolvendo. E como nós somos, ou pelo menos a maioria de nós aqui fruto do evangelicalismo norte-americano, o que aconteceu com a nossa cabeça? Ora, nós já nascemos pensando a mesma coisa. Até quem não é protestante, até quem, como as minhas tias, né, a minha tia e minha avó já falecidas, até elas tinham a visão de que o mundo ia se acabar. E, interessantemente, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: eis que faço novas todas as coisas, mas não novas porque destruiu e fez de novo. Tá? Novas porque houve uma regeneração de todas as coisas. Deixe-me dar outro exemplo aqui para vocês. Quando você vai ao médico e você está doente, alguém aqui é médico? Pode levantar a mão. Alguém trabalha na saúde? Aqui? Não? Nenhum de nós? Muito bem. Mas quando você já foi ao médico, já deve ter ido ao médico. E você pode estar, sei lá, com um vírus, com a bactéria. Existem duas formas pelas quais, dois caminhos muito simples que o médico pode utilizar para acabar com a doença. A primeira é matar você. Ele pode prescrever alguma coisa que te mate, tire a sua vida. E eu garanto que assim que você morrer, a doença também vai acabar. Tá? Essa é uma maneira simples de se acabar com uma doença. Tá? Eu estou com o vírus tal. Muito bem, a gente te mata. Tá? E o vírus, ele só consegue habitar em corpos vivos. Para quem estudou biologia, sabe disso. A biologia ainda se debate com a questão de se o vírus é vivo ou morto. Mas ele só entra em ação em corpos vivos. Então, se você morrer, acabou a doença. Ou então, o que se tem feito, graças a Deus, aí na medicina, é se prescrever remédios para matar o vírus e as bactérias e deixar a pessoa viva. Né? Essa segunda opção é bem melhor para a gente, não é verdade? Tá, o que é que isso tem a ver com escatologia? Tudo. Jesus não precisa destruir nada, a Santíssima Trindade não precisa destruir nada que criou. Ela só precisa retirar aquilo que causou infecção na criação. A criação, que é criada por Deus, e como nós repetimos aqui, viu Deus que era bom. Tá? E Deus criou a luz e viu que a luz era boa. Ele não vai precisar destruir para recriar. Pela obra de Jesus, e Jesus já completou essa obra, isso aqui é maravilhoso, a escatologia, e Jesus já completou essa obra, nós temos a certeza de que um dia, e no dia da segunda vinda do Senhor, as coisas não serão destruídas, mas tudo aquilo que macula a criação vai ser retirado. E aí, novos céus, nova terra, sem precisar ter sido destruído antes. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você trouxe, em Romanos capítulo 8. Não é Apocalipse ainda, porque nós estamos nesta parte introdutória.
Romanos capítulo 8 é um dos textos mais escatológicos de toda a Escritura. Mas, infelizmente, é um dos textos mais negligenciados das Escrituras quando a gente estuda escatologia. E aqui, com as devidas restrições, eu cito o N.T. Wright. Essa, na verdade, já citei o N.T. Wright quando ele diz isso. O N.T. Wright hoje é considerado a maior autoridade em Novo Testamento e judaísmo do Segundo Templo do planeta, ex-bispo de Durham, na Inglaterra. E tem muito livro dele por aí, em português. E o N.T. Wright, ele tem um livro que ficou muito famoso, mundo afora, chamado Surprising by Hope. Já foi traduzido para o português, né? Surpreendido pela Esperança. Tá? Dá uma procurada, vale a pena. Eu, particularmente, quando vi o título do livro pela primeira vez, há uns 5 anos, sei lá, eu achava que era um livro de autoajuda, né? Surpreendido pela Esperança. Né? N.T. Wright. Eu disse, meu Deus, eu não vou comprar isso aqui não, isso aqui é livro de autoajuda. Tá? Não, uns amigos que conheciam, compre e leia escatologia. Eu disse, não acredito. A esperança que ele está falando é a segunda vinda de Jesus. Eu catei o livro e desde então eu tenho lido todos os livros já publicados do N.T. Wright. No Brasil, diga-se de passagem, são mais de 20, mas ele sempre cita Romanos 8, a partir do versículo 18. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, ou em outras traduções se pode traduzir por futilidade. Tá? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Foi Deus quem sujeitou toda a criação à futilidade, à vaidade. Isso aqui é um castigo divino, lá do Éden. Na esperança de que a própria criação será redimida. Se você acha que Jesus veio redimir apenas seres humanos, você está redondamente enganado. Aquela árvore que está lá na frente da sua casa, ela clama por redenção também. Tá? Que mais? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme. Vocês já viram uma árvore gemendo? Eu não ouvi, se você ouvir, corra. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a criação, tudo que nós conhecemos, tá, no universo, está debaixo da maldição de Deus por conta do pecado. Por isso que haverá novos céus e nova terra. Tudo será redimido por Cristo, não apenas nós. É óbvio que nós somos a parte mais importante, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos a parte mais importante disso. Todavia, o apóstolo Paulo é muito claro, e por isso, irmãos, o N.T. Wright está completamente certo em dizer que esse é um dos textos mais maltratados ou não tratados quando se refere à escatologia. E mais, continue comigo. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Você sabe que sabia que o mar está angustiado pela vinda de Cristo? Os vulcões entram em erupção por isso. Os tsunamis acontecem por conta dessas coisas.
quando há chuvas torrenciais que saem levando tudo e destruindo tudo pela frente, a própria natureza está gemendo, ela está num processo que na nossa Bíblia está traduzida por vaidade, né? Ou futilidade. A ideia aqui é a ideia de não conseguir atingir o alvo. Não é a ideia de pecado em si, como se a natureza tivesse um pensamento e dissesse, eu preciso atingir tal determinado alvo. Não é isso. Mas a natureza, ela não consegue se adequar àquilo que Deus planejou para ela, assim como nós. Nós não conseguimos nos adequar àquilo que Deus planejou para nós sermos, porque nós somos pecadores. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo: toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora, não somente ela, mas também nós. Aí é que ele vai falar dos crentes. Nós também, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Esse aguardar a adoção de filhos é aguardar, obviamente, a vinda do Senhor, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Daqui de onde ele tira o nome do livro, né? Surprising by Hope, surpreendido pela esperança. Ele diz, ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E no final, a partir do versículo 26, há o terceiro gemido. Não sei se vocês pegaram aí, mas são 3 gemidos. A natureza geme, esperando essa redenção. Nós, que temos as primícias do Espírito, gememos. E o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. E o que é que esses 3 querem? Uma coisa somente. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que se quer. É isso que os crentes querem. É isso que a natureza quer. E é isso que o Espírito Santo quer. Bem, acho que por introdução já deu, né? N.T. Wright diz o seguinte, só para nós terminarmos. É claro que a Bíblia antecipa o futuro final. Todavia, ela o vê como o momento em que o que aconteceu em Jesus não é com Jesus, mas aconteceu nele. E por meio dele será plenamente implementado. A cultura do pós-iluminismo, principalmente a cultura cristã pós-iluminismo, ao tirar o foco cosmicamente decisivos da morte e da ressurreição de Jesus, teve de enfatizar excessivamente o final, como se esse final tivesse sido separado dos eventos presentes. É isso que acontece quando nós manipulamos a história. Ou seja, as pessoas querem que aconteça alguma coisa no fim. Eu quero saber sobre o fim, e eu quero saber sobre o fim. E o que acontece conosco, dentro da nossa mente, é como se Jesus tivesse ficado para lá e eu estivesse aguardando um fim das coisas que não dependesse do que aconteceu na cruz. O que aconteceu na cruz é o que determina tudo o que está acontecendo agora e é o fator determinante para o que vai acontecer no fim. Sem a cruz, nós não temos nada. Sem a obra de Jesus, não existe. O que você está esperando? Não, eu estou esperando o fim. Certo, mas você entendeu por que o fim é possível? Quem tornou possível o fim? Quem tornou certo o fim? Por que esse fim que você aguarda, ele é possível? Jesus.
Eu me lembro em Recife, 2000 e alguma coisa. Eu estava na sala de cinema assistindo lá o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Exatamente por essa época, né, da Semana Santa. E Jesus estava carregando a cruz, Maria chorando, vendo de longe. E tem uma cena impactante no filme, que é uma frase que Jesus diz no capítulo 21 de Apocalipse. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Capítulo 21. Quando diz: eis que faço nova todas as coisas. Está lá no capítulo 21. Só que Mel Gibson, ele trouxe essa frase para o dia da crucificação. Ora, ele era o diretor do filme e ele não estava trabalhando com escatologia. Então, há uma hora em que Jesus está carregando a cruz, ele está tão fraco, que ele ajoelha com a cruz. E ele olha de lado e vê Maria, que está aos prantos, chorando. Aí ele diz: vê, mãe, hoje eu faço novas todas as coisas. Irmãos, a gente não entende que foi lá. Foi lá que todas as coisas que a gente espera se tornaram possíveis. Foi ali. Sem aquele momento ali, a nossa esperança não é esperança. Nós somos um bando de loucos que vai à igreja para cantar para alguém que nem ressuscitou. Mas ele foi à cruz e ele ressuscitou. Amém. Agora pegue seu material e nós vamos entrar pelas portas do Apocalipse. Nós temos até 20h30 para esse primeiro momento. Abra sua Bíblia também, em Apocalipse capítulo 1. Você fica com o material de lado, sua Bíblia, ou então, se você não quiser abrir o material, obviamente o material vai estar exposto aqui. Você deixa para estudar o material em casa. Apocalipse, capítulo 1. Esse é o único capítulo que eu fiz questão de fazer algumas divisões a mais. Porque o capítulo introdutório é muito importante para nós termos a ideia do todo. Quanto aos demais capítulos, nós vamos lidar com eles como narrativas inteiras. Mas esse eu quero dividir diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler até o versículo de número 8, tá bom? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Muito bem, nós temos a primeira parte do Apocalipse, vai dos capítulos de 1 a 3. O Apocalipse é dividido em grandes blocos, e esses grandes blocos não foram divididos por mim. Esses grandes blocos, eles são a divisão mais bem elaborada pelos grandes estudiosos desde muitos séculos até os nossos dias. Então, nós temos esses 3 primeiros capítulos que devem ser tratados juntos. Mas, como eu disse, o primeiro capítulo, ele vai ser dividido em pelo menos 3 partes. Nós temos o capítulo 1 de Apocalipse, e eu coloquei que ele é riquíssimo no seu ensino e nas ligações com as páginas do Antigo Testamento. Um grande problema com a interpretação do Apocalipse é o Antigo Testamento. E quando eu digo um grande problema, irmãos, esse é um problema insuperável se você não lê o Antigo Testamento. Porque João, o apóstolo João, era um judeu. Assim como os demais apóstolos, eles eram judeus. A cultura deles era a cultura judaica. Eles conheciam o Antigo Testamento assim, muito bem. Talvez não tanto quanto o apóstolo Paulo, que era um rabino, já era fariseu de fariseus e tinha estudado aos pés de Gamaliel, neto, do grande rabino Hilel, e professor e provavelmente o herdeiro da escola de Hilel. Esse era Gamaliel. E se Paulo foi o melhor aluno de Gamaliel, provavelmente Paulo seria o herdeiro dessa grande escola de rabinos. O que eu quero dizer com isso é que você está lidando com homens que escreveram com conhecimento profundo das Escrituras do Antigo Testamento. Então, todas as partes do Apocalipse estão relacionadas ao Antigo Testamento. Mas eu ponho aí no final dessa primeira sentença, todavia Jesus glorificado é sempre o centro do livro todo e não deixa de ser aqui. Jesus é sempre o centro do livro, e quando eu estou dizendo do livro agora, do livro é da Escritura mesmo. Então nós temos aí dos versículos de 1 a 3, uma espécie de fala de João dizendo de onde ele retirou o que ele escreveu. E o que ele está querendo dizer com esses 3 primeiros versículos não é nada mais, nada menos de que Deus ele tem a história sob controle. Ainda não. Sim. Deus ele tem a história sob controle. O capítulo 1, versículos de 1 a 3, ele diz que a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para que ele mostre isso aos servos dele, coisas que em breve devem acontecer, e ele enviou isso através de um anjo para o seu servo João, e João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele viu. Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem as palavras dessa profecia. Então, nós podemos resumir a ideia central do título do livro da seguinte maneira: de onde, ou melhor, de quem procede, de quem procede, da mente de João, não, procede de Jesus Cristo. Tá? Qual é o propósito? Ele também nos diz
aqui, revelação de Jesus Cristo que deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o propósito é preparar a igreja para alguma coisa. E nós vamos falar mais sobre como vivia a igreja nesta época, para que nós também não percamos o que João, a mensagem de João para os seus dias. Para você não pensar que o Apocalipse foi escrito em primeiro lugar para você, mas para as igrejas que estavam em profundo sofrimento e perseguição na época dele. Senão o Apocalipse não faria sentido para lá. O Apocalipse só faria sentido para cá. E essa não é a intenção. A intenção é que o Apocalipse faça sentido para lá, para o século XVIII, para o século XXI e até o dia do retorno do Senhor. E 3, o que pretende gerar nos leitores / ouvintes, tá? O que é que pretende gerar? Pretende gerar tanto esperança, quanto reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo, quanto obediência ao Senhor Jesus. Então, ora, o livro é uma revelação, ou a retirada de um véu. E aqui eu preciso dar uma parada para explicar uma coisa a vocês. Existem pessoas que acreditam que o Apocalipse, ele é um mistério. Mas a palavra Apocalipse significa retirada de um véu. Então, grosso modo, Apocalipse significa retirada do mistério. Apocalipse não significa mistério. Apocalipsis, tá? São duas palavrinhas gregas. Significa retirar um pano. Tá certo? Imagine só que uma dessas cadeiras estivesse coberta por um pano, por uma toalha. A toalha grande cobre a cadeira inteira, mas você consegue ver os contornos. Se alguém perguntar a você assim: ei, o que é que tem debaixo desse pano? Aí você vai dizer: olha, tem uma cadeira aí debaixo desse pano. Assim, você está vendo a cadeira? Não, você não está vendo a cadeira. Mas pelos contornos você consegue saber que é uma cadeira. O que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é alguém chegando e puxando o pano e dizendo: tá, uma cadeira. Esse é o livro do Apocalipse. Não foi escrito para deixar as coisas obscuras. Pelo contrário. Ele foi escrito para deixar as coisas mais claras. Então, por que é que eu leio e não entendo? Se foi para deixar as coisas mais claras, né? Imagina se ele quisesse deixar as coisas mais escuras, não? O que é que ele não teria escrito? Irmãos, vocês têm que lembrar que nós estamos há pelo menos 2000 anos dos eventos que a igreja, pelos quais a igreja estava passando, da cultura greco-romana, da cultura dos judeus daquela época e das simbologias que João utiliza no livro do Apocalipse. Então, não é que foi escrito para complicar a vida da igreja. Não, pelo contrário. Você imagina o apóstolo João, já com a vida complicada que ele tinha em Pátimos, tá? Velhinho, 96 anos, provavelmente, de idade, sentado e dizendo: como é que eu vou complicar a vida da igreja? Eu já sei, eu vou escrever um livro assim, cheio de coisas, de símbolos inexpugnáveis, intragáveis, que ninguém sabe o que significa, e eles vão ficar se debatendo aí pelos séculos afora. Vocês acham que João pensou isso? Não, é óbvio que não. O Apocalipse é a retirada das complicações. Mas o problema é que nós estamos muito longe da cultura. E muito longe do Antigo Testamento também, que é de onde ele tira a maioria das
das figuras. Então, se nós estamos muito longe do contexto dele, que era primeiro século, você imagina a distância que nós estamos dos livros do Antigo Testamento, que foi de onde ele tirou as figuras, as imagens. Tá? Conseguiram entender? Deixe-me dar outro exemplo aqui. Reverendo, desde que o Stuart Olliott entrou na minha vida, eu preciso fazer as ilustrações assim. Veja, irmãos, imagine que você está entrando na sua casa à noite, está tudo escuro, mas é a sua casa. Está escuro. Mas você sabe onde tem cada objeto. O criado mudo, para você não bater sua canela e gritar. Você sabe onde tem as coisas. Está longe o interruptor, ou então está faltando energia, você precisa, sei lá, como um bom cearense das antigas, acender uma vela e procurar as velas dentro da casa para ver se ilumina um pouco o ambiente. Vai ficar tudo assim meio numa penumbra. Mas por ser a sua casa, você consegue desviar da mesa, você consegue desviar do criado mudo, você consegue não quebrar nenhuma louça, até que a energia volta, a luz volta e você consegue ver os detalhes das coisas. Apocalipse. É isso aí. Antes via-se tudo dessa forma, isso é uma penumbra. Antes via-se tudo como algo mais escurecido, até que, por causa da obra de Jesus, o véu é tirado, a luz é acesa, e a gente, é assim, é assim. Isso é Apocalipse, tá, irmãos? Muito bem. Próximo slide. Perceba logo que no primeiro versículo do livro, João ele inicia o princípio de que as visões a serem reveladas possuem um significado predominantemente simbólico. Aqui tem uma palavra que eu acredito que esteja errada, que predominantemente simbólico, que pode, está faltando um P aí, tá? Se tiver no seu material aí, se estiver faltando esse P, você coloca de caneta, tá certo? Então aí que pode ter várias referências históricas, com exceção das cartas às 7 igrejas, capítulos 2 e 3. Entendemos o Apocalipse como uma série de visões revelatórias que devem ser interpretadas simbolicamente. Então, perceba, porque isso é a hermenêutica do livro. Tá? Qual é a hermenêutica? A hermenêutica que você deve olhar para o Apocalipse não é como um livro de ficção, mas como um livro, uma narrativa altamente imbuída de símbolos. Símbolos que não são tão bem compreendidos por nós, ano de 2022, pelo que eu acabei de dizer anteriormente. Nós estamos a séculos de distância desses símbolos. Seria como se você quisesse trazer alguém ali do século XVIII para cá, você pudesse, por um portal, segurar alguém no século XVIII, trazê-lo para cá, sentar e dizer: e aí, cara? Cara, não faz sentido para ele. E aí, cara? Oi, mano. Não faz sentido. Porque o cara estava no século XVIII e não existia e aí, mano, no século XVIII. Então, quando você lê um livro como esse, você tem que ter a percepção de que é um livro histórico, mas ele é imbuído de uma linguagem simbólica tão alta para nós, século 21, pelo fato de nós estarmos no século 21 e não tem como a gente não estar. Não tem como você ler um livro de uma idade como o Apocalipse sem
um preconceito, porque nós estamos no século XXI. Então, nossa intenção é remover isso, remover esses preconceitos e tentarmos entrar um pouco na mente do autor e também nos voltar para as questões históricas ali do primeiro século, lembrando que Roma, o Império Romano, era o centro do planeta Terra nas questões políticas e econômicas. Então nós temos que nos lembrar disso. Se nós não nos lembrarmos disso, nós vamos errar tudo. Tá certo? Então, de novo, eu quero ler essa primeira parte aí, quando diz: perceba logo que no primeiro versículo do livro, João inicia o princípio de que as visões a serem reveladas possuem significado predominantemente simbólico, que pode ter várias referências históricas. O que é referências históricas? É o seguinte: eu estou falando por meio de um símbolo, mas aquilo que está por detrás do símbolo existe, mas eu estou usando o símbolo. Então não pensem nesse tipo de linguagem como algo metafísico, não é assim. É você falar em linguagem simbólica, mas aquilo sobre o qual você está falando existe de verdade. Mas eu não posso usar o nome, ou eu não quis usar o nome, ou não era tempo de usar o nome real daquela coisa, ou daquele objeto, ou daquele rei, ou daquele imperador, ou daquele reino, e eu uso uma linguagem altamente simbólica. Mas isso não, de novo, não diz que o fato, ou o objeto, ou a pessoa não existe. Significa apenas que eu estou usando muitos variados símbolos para me referir àquilo. Nós já lemos dos versículos de 4 a 8. Os versículos de 4 a 8 são fantásticos porque é uma dedicatória, mas é uma dedicatória da Santíssima Trindade às 7 igrejas. Agora eu preciso entrar um pouco na questão do livro em si, do Apocalipse. O que é o Apocalipse, irmãos? E isso, de novo, é uma questão de hermenêutica. Os irmãos sabem muito bem o que é um livro profético. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações não é um livro profético, tá? É um livro mais de lamentações mesmo, de muito choro e ranger de dentes. Ezequiel. Vocês conhecem a literatura profética. E vocês conhecem epístolas, né? Vocês conhecem as epístolas de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, à igreja X, não é? Aos irmãos, isso e aquilo. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, não pela vontade do homem, mas porque foi chamado por Deus. Então, o que é o Apocalipse? O Apocalipse, hoje em dia, e eu digo hoje em dia, segundo os últimos estudos, é chamado, não está aí não, tá? Nesse slide. O Apocalipse, ele é chamado hoje de literatura profético, apocalíptico, profético, epistolar. Tá? O nome só é comprido, mas não é difícil não. Tá? Qual é o tipo de literatura que é o Apocalipse? Ele é um livro apocalíptico, que ele está revelando alguma coisa, tá? Apocalíptico, profético, porque João estava tendo visões, e nós vamos já entender mais sobre isso. Epistolar, ou seja, Apocalipse é uma carta. Ah, eu sei, tem a carta às 7 igrejas. Não, eu estou falando que o livro de Apocalipse inteiro é uma carta. Apocalipse é uma epístola. Então, se ela fosse ter um título, seria assim: Epístola de João às 7 igrejas. Vocês sabem, nós vamos ver nos capítulos 2 e 3 a questão das 7 igrejas.
Provavelmente a gente não termine hoje. A gente já vai sair dos trilhos colocados aqui. E termine amanhã, questão das 7 igrejas. Mas cada igreja recebeu uma cartinha pequenininha, um bilhetinho, né? Então cada igreja recebia a sua carta e o Apocalipse. Então cada igreja recebia o seu bilhete, que as cartinhas são miudinhas, e recebia o Apocalipse. Então o Apocalipse é uma missiva enorme para essas 7 igrejas. E elas são 7 porque o número 7 representa alguma coisa, e também porque os correios da época funcionavam da forma como são apresentados, tá? Isso é de verdade. O correio romano, ele funcionava da mesma forma em que essas 7 cartas são apresentadas. Então ficava mais fácil para quem era carteiro ali na época, né? O carteiro cristão que entregou o Apocalipse, ele sabia muito bem as cidades pelas quais ele tinha que passar dentro ali daquelas vias romanas. Então nós temos, para nós terminarmos essa primeira parte e depois irmos para o nosso coffee break. Para que é que serve toda essa dedicatória dos versículos de 4 a 8? E aí eu preciso que você releia em casa, fique lendo o livro do Apocalipse sempre para nós podermos avançar, tá? João, ele diz, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, para essas igrejas, são as 7 igrejas para onde ele envia o Apocalipse, envia aquelas 7 cartas. E ele diz o seguinte: graça a vós outros da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo. Então nós temos, irmãos, aqui, em primeiro lugar, a Santíssima Trindade. João está dizendo, quem está falando com vocês é a Santíssima Trindade. Eu trago uma mensagem do Deus vivo para vocês, daquele que era, que é e que há de vir, provavelmente uma referência ao nome de Yahvé no Antigo Testamento, quando Deus se apresenta a Moisés, ali na sarça, ele diz, Moisés diz, quando o povo perguntar quem foi que me mandou, quem foi que me enviou, o que é que eu digo? Aí Deus diz, ora, você diz, eu sou o que eu sou, né, me enviou. Que essa palavra em hebraico, pelo menos até agora, os estudiosos da língua têm traduzido como Yahweh ou Yahvé, que tem esse sentido, vem do verbo ser em hebraico, que não existe mais, tá? Não existe mais o verbo ser em hebraico, na linguagem odierna. Se eu quiser dizer assim, eu sou um pastor, eu digo ani roé, né? Eu pastor, eu sou pastor. Então não existe presente do verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Em hebraico não tem isso. Então ani roé, eu sou pastor, até ani av, eu sou um pai também, tá? Tenho 2 filhas. Nesse caso aqui, Deus, quando ele diz aquele que era, que é, que há de vir, ele está dizendo, eu sou aquele que não muda, eu sou imutável, eu sou sempre do mesmo jeito, tá? Na verdade a Escritura está cheia de textos onde se diz, ora, as pessoas elas envelhecem e morrem, e tem um texto muito bonito que eu gosto em Provérbios, diz assim, Ravot Mahashavot, muitos são os pensamentos do coração do homem, Ravot Mahashavot, Belev Ish, mas a vontade, mas a determinação do Senhor, vai de Sata Adonai, mas a vontade do Senhor, essa que fica de pé. Então a gente traduz assim, muitos são os pensamentos ou as intenções do coração do homem,
mas o desejo, o desígnio do Senhor, esse aqui permanece, porque Deus não está limitado a espaço-tempo. Então, quando João ele escreve as 7 igrejas, ele diz: eu venho a vocês em nome daquele que era, que é e que há de vir. Eu também venho em nome dos 7 espíritos que estão diante dele. 7 espíritos não é a primeira vez que eu li esse texto. Eu estava com uns 14 anos, eu dizia: meu Deus, nós só conhecemos um Espírito Santo, mas na verdade tem 7. Existem 7 Espíritos Santos, né? Mas não, 7 é o número da perfeição, do que é completo. Então ele está também dizendo: eu estou saudando vocês em nome do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito perfeito e que é o Espírito da completude. E também saúdo vocês em nome de Jesus Cristo, que é o executivo, né, da Santíssima Trindade. No retorno do nosso coffee break, nós vamos continuar aqui nesses poucos versículos, avançar rapidamente para nós podermos entrar nos capítulos 2 e 3.